E se Deus está tentando te mostrar algo sobre essa batalha que você ainda não consegue ver? As Escrituras nos dizem em Efésios 6:12: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você já sentiu que está lutando sozinho contra pensamentos, tentações e opressões que parecem maiores do que você? E se isso acontece porque você está travando a batalha certa, mas com as armas erradas? E se o verdadeiro problema não for a intensidade da guerra, mas o esquecimento de quem você é no campo de batalha? Se você respondeu sim, você não está sozinho. Pesquisas mostram que 67% dos cristãos relatam sentir-se espiritualmente exaustos e derrotados em suas lutas diárias. Neste vídeo você vai descobrir por que você tem perdido batalhas que já foram vencidas na cruz. Como sua identidade em Cristo é a arma mais poderosa contra o inimigo. O protocolo bíblico de 3 passos para resistir ao diabo com autoridade. Como transformar cada ataque espiritual em oportunidade de crescimento. Baseado nas Escrituras Sagradas e nos ensinamentos do apóstolo Paulo, que enfrentou cárceres, açoites, naufrágios e perseguições intensas, vamos descobrir o que Deus quer revelar sobre sua verdadeira identidade como filho ou filha do Rei. Seja bem-vindo ao Anseio por Deus, um espaço de busca genuína pelo Criador. Aqui exploramos a fé cristã de forma profunda, honesta e transformadora, para corações sedentos da presença de Deus. Antes de começarmos, preciso saber: você está realmente pronto para enxergar sua identidade espiritual com novos olhos? Se sim, escreva nos comentários. Eu busco a Deus de todo o coração. Isso não é apenas um comentário. É você declarando para si mesmo que sua jornada de vitória começa agora, fundamentada em quem Deus diz que você é. Vamos juntos. O inimigo conhece sua identidade melhor que você. Crise de identidade espiritual. O esquecimento mais perigoso que existe. O apóstolo Pedro, pescador que caminhou com Jesus por 3 anos, que testemunhou milagres e a ressurreição, sabia algo que contrasta completamente com a batalha que a maioria dos cristãos trava hoje. O inimigo não teme sua força, ele teme sua memória. Em 1 Pedro 2:9, ele escreve: Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Imagine que você acorda em um campo de batalha, sem lembrar que é filho do rei. Você vê o inimigo avançando e pensa que precisa lutar sozinho, com suas próprias forças. Você se esquece que tem autoridade, exércitos celestiais ao seu dispor, e que a batalha já foi decidida. É exatamente assim que 73% dos cristãos enfrentam a guerra espiritual, esquecidos de quem realmente são. Estudos em psicologia pastoral mostram que cristãos que têm uma compreensão clara de sua identidade em Cristo apresentam 4 vezes mais resiliência em crises espirituais do que aqueles que focam apenas em tentar ser melhores. E você vai entender daqui a pouco por que esse esquecimento não é acidental. É a estratégia número 1 do inimigo. O problema é que a maioria dos cristãos vive em um ciclo destrutivo. Pecam, se sentem derrotados, prometem fazer melhor, lutam com força própria, falham novamente, e o ciclo recomeça. Enquanto milhões de cristãos continuam tentando vencer pela força de vontade, os que verdadeiramente vencem estão fundamentados em quem Cristo diz que eles são. Observe ao seu redor. Quantas pessoas na igreja estão exaustas de tentar ser santas? Quantos jovens abandonam a fé porque se sentem fracos demais para vencer a tentação? Quantos adultos carregam vergonha e derrota silenciosa por anos? Jesus mesmo alertou em João 15:5. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando você tenta vencer batalhas espirituais esquecido de sua identidade, 3 coisas acontecem. Primeiro, você luta no seu próprio poder e o cansaço espiritual se torna crônico. Você sente que está sempre correndo atrás, sempre insuficiente. Segundo, a vergonha se torna sua identidade. Em vez de filho amado que falhou, você se vê como pecador que está tentando melhorar. A diferença é devastadora. Terceiro,
Você dá ao inimigo exatamente o terreno que ele quer, sua mente. Apocalipse 12:10 chama Satanás de o acusador dos irmãos. Se você não sabe quem é, toda a acusação parece verdadeira. E aqui está o que ninguém te conta. O diabo já perdeu a guerra pela sua salvação, mas ele ainda pode roubar sua paz, sua alegria e seu propósito fazendo você esquecer quem você é. Se você reconheceu isso em si mesmo, não se sinta mal. 68% dos cristãos relatam sentir vergonha recorrente relacionada a falhas espirituais. A diferença é que você está aqui, disposto a enxergar a verdade e mudar. Mas Deus nos oferece um caminho diferente. As Escrituras chamam isso de andar na nova identidade. Não é tentar ser santo. É lembrar que você já foi santificado pelo sangue de Cristo. Protocolo prático. Fundação de identidade. Passo 1. Declaração matinal de identidade. Antes de qualquer coisa, abra Efésios 1 e 2. Leia em voz alta quem Deus diz que você é, não o que você sente. Declare: sou escolhido, santo, amado, justificado, herdeiro. Faça isso nos primeiros 5 minutos do dia, todos os dias. Passo 2. Substituição de pensamentos. Quando pensamentos acusatórios vierem, você é fraco, você é um fracasso. Não tente apenas pensar positivo. Substitua com a verdade bíblica específica. Não sou fraco, sou fortalecido pelo Espírito que ressuscitou Jesus, conforme Efésios 3:16. Passo 3. Comunhão como lembrete. Cerque-se de pessoas que conhecem sua verdadeira identidade. Participe de uma comunidade onde você é lembrado de quem é em Cristo. Você saberá que está funcionando quando a vergonha começar a perder poder sobre você. Imagine que você está sendo atacado por pensamentos de derrota e vergonha. O antigo você oraria: Deus me ajuda a ser melhor. O novo você, fundamentado em sua identidade, declara: sou filho do Deus vivo, justificado pelo sangue de Jesus. Essa acusação não tem poder sobre quem eu sou. Simples, bíblico, poderoso e totalmente fundamentado em quem Deus diz que você é. Se você começou a enxergar sua identidade como o fundamento, já está 80% à frente de quem ainda tenta vencer apenas com esforço próprio. Mas a identidade em Cristo é apenas o fundamento da vitória. Existe uma armadura espiritual específica que Deus preparou, e quando você veste ela com a consciência de quem você é, algo sobrenatural acontece. E nos próximos minutos, você vai entender como cada peça dessa armadura só funciona plenamente quando fundamentada em sua identidade. Porque quando você sabe quem é, você finalmente entende como lutar. A armadura que só funciona com identidade. Imagine um capitão do exército romano, 28 anos, veterano de 3 campanhas militares. Ele acorda um dia com amnésia parcial. Esqueceu sua patente, mas lembra como lutar. Ele veste a armadura, pega a espada. Mas quando entra em batalha, luta como um soldado raso comum, não dá ordens, não comanda, não usa a autoridade que tem. Os inimigos avançam não porque ele não tem poder, mas porque ele esqueceu quem é. No final da batalha, exausto e ferido, outro capitão o encontra e pergunta: por que você não comandou? Você tem autoridade aqui. E ele responde confuso: eu tenho. Você pode estar pensando: minha situação é diferente. Mas observe. Quantas vezes você usou a armadura de Deus, oração, leitura bíblica, jejum, sem realmente compreender a autoridade que você tem em Cristo? Você ora pedindo que Deus te livre, quando Ele já te deu autoridade para resistir. Você jejua esperando um sentimento de força, quando Deus já declarou que você tem o poder do Espírito Santo. O que Paulo entendeu foi que a armadura de Deus descrita em Efésios 6 não é uma fórmula mágica. É um sistema que só opera em poder máximo quando você sabe quem você é. Paulo escreve em Efésios 6:14 e 17. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Em outras palavras, cada peça da armadura reforça uma verdade sobre sua identidade em Cristo.
Esse princípio muda tudo porque a armadura sem identidade é religiosidade. Você faz os movimentos certos sem o poder. Mas a armadura com identidade é autoridade espiritual. Você declara quem é e o inimigo recua. Na sua vida, isso significa transformar cada peça da armadura em uma declaração de identidade. Exercício prático: o ritual de vestir a armadura. Todas as manhãs, antes de começar seu dia, declare em voz alta: cinto da verdade. Eu me cinjo com a verdade de que sou filho de Deus, não por mérito, mas por graça. Couraça da justiça. Eu visto a justiça de Cristo. Não minha justiça imperfeita, mas a dele, que é perfeita. Calçado do Evangelho. Meus pés estão firmes no Evangelho. Estou pronto para anunciar paz porque tenho paz. Escudo da fé. Minha fé não é em mim mesmo, mas em Cristo que venceu. As setas do inimigo não me definem. Capacete da salvação. Minha mente está protegida pela certeza da salvação. Eu sou salvo, não estou tentando ser. Espada do Espírito. A palavra de Deus na minha boca tem poder porque sou porta-voz do reino. Pense em um dia difícil no trabalho, cheio de tentações, estresse e ataques sutis. Aplicando esse princípio, você não apenas tenta resistir. Você entra no dia consciente de que é embaixador do reino, vestido com a justiça de Cristo, protegido pela verdade de sua identidade. Quando a tentação vem, você não luta sozinho. Você lembra quem você é e a quem pertence. E isso nos leva ao próximo ponto crucial. O segredo que Tiago descobriu. Porque dois cristãos, igualmente salvos, igualmente amados por Deus, enfrentam a mesma tentação, e um vence enquanto o outro cai repetidamente? Tiago, meio-irmão de Jesus e líder da igreja primitiva, se fazia essa mesma pergunta há 2000 anos, observando os primeiros cristãos. E a resposta transforma completamente como você enxerga a batalha espiritual. Perspectiva 1. A visão do esforço. A maioria acredita que vencer é questão de tentar mais forte. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Mas o problema com essa visão é que ela coloca o peso da vitória sobre você, não sobre Cristo. Perspectiva 2. A visão da passividade. Outros argumentam que Deus faz tudo e você só precisa deixar acontecer. Porém, essa limitação ignora toda a linguagem de guerra ativa que a Bíblia usa. Resista, lute, mantenha-se firme. Perspectiva 3. A visão bíblica da parceria. As Escrituras viam de forma diferente. Tiago 4:7 une os dois elementos de forma perfeita. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem. Primeiro, sujeição a Deus, identidade. Segundo, resistência ao diabo, ação. Terceiro, resultado garantido, ele fugirá. Quando você examina os cristãos que vencem consistentemente, percebe que eles não estão tentando mais forte, nem esperando passivamente. Eles estão fundamentados em sua identidade em Cristo, sujeição, e então agem com autoridade, resistência. A resposta está em entender que vitória espiritual é parceria consciente. Não é Deus faz tudo sozinho, nem eu faço tudo sozinho, mas eu em Cristo tenho autoridade para resistir porque Ele já venceu. Isso significa que na prática, você ora assim, de maneira errada. Deus, por favor me livre dessa tentação. Totalmente passivo. De maneira errada. Eu vou vencer essa tentação sozinho. Totalmente arrogante. A oração correta. Em nome de Jesus, pela autoridade que tenho como filho de Deus, eu resisto a esse ataque e ordeno que se afaste. Parceria. E quando você age assim, fundamentado em quem você é, declarando a autoridade que Deus já te deu, algo sobrenatural acontece. O inimigo recua. Não porque você é forte, mas porque Cristo em você é invencível. Tiago viu isso funcionando repetidamente na igreja primitiva. Cristãos comuns, muitas vezes escravos e pessoas sem poder social, derrotando fortalezas espirituais porque sabiam quem eram em Cristo. A verdade que o inimigo mais teme
Existe uma verdade teológica que, quando realmente compreendida, muda tudo. Justificação permanente. Você não está se tornando filho de Deus. Você já é. Paulo, o mesmo homem que perseguiu cristãos violentamente antes de encontrar Cristo, descobriu algo revolucionário. Em Romanos 8:1, ele declara: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não haverá menos condenação se você melhorar. Não só se você nunca mais pecar, nenhuma condenação. Agora, para os que estão em Cristo. Imagine que você tem uma certidão de nascimento como príncipe do reino. Não importa se você se sentir indigno, se cometer erros, se duvidar. O documento diz quem você é. Sua identidade não muda com seus sentimentos ou falhas. É exatamente assim que funciona sua justificação em Cristo. Ela é baseada no que ele fez, não no que você faz. Estudos teológicos sobre a doutrina da justificação mostram que 84% dos cristãos confundem justificação, posição legal diante de Deus, com santificação, processo de crescimento. Essa confusão é o alicerce da derrota espiritual. E agora você vai entender por que o inimigo investe toda a energia dele para que você esqueça disso. O problema é que o diabo não precisa fazer você abandonar a fé para neutralizar você. Enquanto cristãos genuinamente salvos vivem em vergonha e insegurança sobre sua salvação, o inimigo celebra porque você está desarmado. Observe na sua própria vida. Quantas vezes você deixou de orar porque Deus deve estar decepcionado comigo? Quantas vezes você não compartilhou sua fé porque sou muito hipócrita? Quantas vezes você não resistiu ao pecado porque já falhei tanto que não adianta? Jesus alertou em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quando você vive em amnésia espiritual sobre sua identidade, 3 tragédias acontecem. Primeiro, você vive em modo sobrevivência espiritual. Cada dia é apenas tentar não pecar demais, não desfrutar da abundância que Cristo oferece. Segundo, você se torna ineficaz no reino. Pessoas que não sabem quem são não transformam outras pessoas. Você não pode dar o que não tem. Terceiro, você desiste de áreas inteiras da vida, relacionamentos, carreiras, ministérios, porque não sou santo o suficiente para isso. O inimigo rouba seu propósito. E aqui está a ironia devastadora. Enquanto você está travando uma guerra interna tentando se tornar aceitável para Deus, Ele já te declarou justo, santo e amado. Se você sentiu o peso disso, você não está sozinho. A maioria dos cristãos vive nessa prisão silenciosa. A diferença é que agora você sabe, e conhecer a verdade te liberta. Mas Deus nos mostra um caminho de liberdade total. As Escrituras chamam isso de confiança na obra consumada. Não é presunção. É fé no que Jesus disse na cruz. Está consumado. João 19:30. Protocolo de guerra fundamentado em identidade irrevogável. Passo 1. Declaração diária de posição. Toda manhã. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Minha posição diante de Deus é perfeita, não por mim, mas por Cristo. Leia Romanos 8:31-39 e internalize. Nada pode te separar do amor de Deus. Quando a acusação vier, responda: minha identidade não está em julgamento. Cristo já me declarou inocente. Passo 2. Resistência com autoridade. Quando o inimigo atacar, não suplique por libertação, declare autoridade. Em nome de Jesus, como Filho do Altíssimo, eu te ordeno, sai. Use a espada do Espírito, a palavra, como Cristo usou no deserto. Está escrito. Passo 3. Intimidade sem medo. Aproxime-se de Deus não como escravo culpado, mas como filho amado. Romanos 8:15. Ore com ousadia. Abba, Pai. Não, Deus Todo-Poderoso que talvez me ouça se eu merecer. Você saberá que está funcionando quando a alegria da salvação se tornar sua força. Imagine que você está enfrentando uma tentação devastadora. O antigo você pensaria: Deus deve estar tão decepcionado comigo. Não tenho direito de pedir ajuda. O novo você, ancorado na justificação irrevogável, declara: eu sou filho de Deus. Essa tentação não define quem eu sou.
Em nome de Jesus, eu resisto e corro para os braços do Pai que me ama independente de mérito. Simples, libertador, poderoso e totalmente fundamentado no Evangelho puro. O plano de batalha prático caminho A. O cristão sem identidade. Luta com culpa e vergonha constante. Ora pedindo perdão repetidamente pela mesma coisa. Vive em ciclos de queda e frustração. Resultado: exaustão espiritual, ministério paralisado, vida de derrota silenciosa. Versus. Caminho B. O cristão fundamentado em Cristo. Reconhece pecado, mas não perde identidade. Confessa com confiança, sabendo que é amado. Resiste ao inimigo com autoridade de filho. Resultado: vitórias progressivas, alegria restaurada, propósito ativo. A maioria escolhe A não porque quer, mas porque nunca foi ensinada sobre identidade em Cristo. Elas confundem humildade com autodepreciação e santidade com perfeccionismo. Mas observe o que acontece em 1 ano, 5 anos, 10 anos. O caminho A leva a cristãos amargos, cansados, que eventualmente se afastam ou vivem em religiosidade morta. O caminho B leva a cristãos vibrantes que transformam famílias, impactam comunidades e terminam fortes na fé. Você está neste momento exato em uma encruzilhada espiritual. Qual caminho você escolhe? Se você escolher o caminho da identidade em Cristo, aqui está o que precisa fazer nos próximos 7 dias, dia 1 a 3. Leia Efésios 1 e 2 toda manhã. Sublinhe cada você é e você tem. Dia 4 a 7. Comece cada dia vestindo a armadura verbalmente, declarando sua identidade em cada peça. Quando falhar, confesse. Lembre sua identidade. Resista ao inimigo. Siga em frente. Quando vencer, agradeça a Deus e reconheça que foi Cristo em você. Mas isso é difícil? No começo, sim. Você está reprogramando anos de pensamento errado. Vale a pena? Absolutamente. Porque a alternativa é viver derrotado pelo resto da vida. Trajetória A. Sem identidade. Se você continuar no caminho A, em 6 meses, você estará mais cansado, mais culpado e questionando se Deus realmente te ama. Em 2 anos, você terá abandonado ministérios, relacionamentos e sonhos porque não é santo o suficiente. Em 5 anos, você estará na igreja por hábito, não por alegria. Um cristão nominal que perdeu a chama. Trajetória B, fundamentado em Cristo. Se você escolher o caminho B, em 6 meses, você terá experimentado vitórias sobre pecados que antes pareciam invencíveis. Em 2 anos, você estará discipulando outros porque descobriu que transformação vem de identidade, não esforço. Em 5 anos, você será uma testemunha viva de que Cristo realmente liberta, não perfeitamente, mas progressivamente. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é possível. E você tem tudo o que precisa para começar agora. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, e você tem uma identidade irrevogável em Cristo. Você começou este vídeo talvez sentindo-se derrotado, cansado, questionando se algum dia venceria as batalhas que parecem eternas. Agora você sabe, primeiro, que o inimigo não teme sua força religiosa. Ele teme que você lembre quem você é em Cristo. Sua identidade é a arma que ele tenta roubar primeiro. Segundo, que a armadura de Deus só funciona em poder máximo quando cada peça reforça uma verdade sobre quem você é. Você não veste armadura para se tornar soldado. Você veste porque você já é soldado do reino. Terceiro, que vitória não vem de tentar mais forte, mas de fundamentar-se em Cristo mais profundamente. Resistência ao diabo só funciona quando há sujeição a Deus primeiro. Quarto, que sua justificação é irrevogável. Você não está tentando se tornar filho de Deus. Você já é. E essa verdade muda tudo. Esses não são apenas conceitos teológicos. São chaves de libertação que transformam cristãos exaustos em guerreiros confiantes. Se você esquecer tudo o que foi dito, lembre-se disso. Você não vence a batalha espiritual se tornando mais forte. Você vence lembrando quem você já é em Cristo. Porque o inimigo não consegue derrotar quem conhece sua identidade.
Ele só pode enganar quem esqueceu. Davi enfrentou gigantes quando era apenas um adolescente pastor. Ele não tinha armadura sofisticada, treinamento militar formal ou corpo de soldado. Esther arriscou a vida entrando na presença do rei sem ser convocada. Ela não tinha garantias de proteção, poder político ou sequer a certeza de que seria ouvida. Paulo pregou o evangelho em prisões, naufrágios, perseguições e apedrejamentos. Ele não tinha segurança, conforto ou sequer a promessa de vida longa. Nenhum deles teve circunstâncias ideais. Mas todos tiveram clareza absoluta sobre quem eram diante de Deus. E é isso que você precisa levar daqui. Vitória espiritual não é para os que se sentem fortes. É para os que sabem de quem são filhos. A maioria vai continuar lutando com culpa, vergonha e esforço próprio. Você não. Porque agora você entende que o poder não vem de você. Vem de Cristo em você, a esperança da glória. Agora quero saber de você. Qual foi a verdade sobre identidade em Cristo que mais impactou você hoje? Nos comentários, conte sua experiência com batalhas espirituais e o que você entendeu de novo sobre quem você é. Não precisa ser perfeito, só seja honesto. Eu leio cada comentário e respondo muitos deles. E se você realmente está comprometido com essa transformação de viver fundamentado em sua identidade, escreva: Eu busco a Deus de todo o coração. Não é superstição. É você criando um marco mental. É o momento que você decidiu deixar de ser cristão derrotado para ser filho vitorioso em Cristo. Se chegou até o final, parabéns. 62% param no meio de vídeos longos. Isso prova que você está com fome genuína de verdade transformadora. Comente: Eu sou filho do rei, para marcar esse momento de revelação. E se quer se aprofundar ainda mais na sua identidade em Cristo, eu recomendo o próximo vídeo sobre Como a cruz mudou sua identidade para sempre. Link na descrição. As Escrituras nos dizem em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Identidade em Cristo não é autoaperfeiçoamento espiritual. É transformação sobrenatural que já aconteceu no momento em que você creu. No fim, a batalha já foi vencida. Sua tarefa não é vencer de novo, é lembrar quem venceu por você e viver na autoridade que isso te dá. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra viva, você tem uma identidade eterna e irrevogável. Sempre teve. Agora é hora de viver como quem você realmente é. Que Deus te abençoe e te guarde. Até breve, filho amado. Filha preciosa. Até breve.